Olha, nos últimos anos, duas narrativas gigantes dominaram o mundo da tecnologia e das finanças, né? De um lado, a inteligência artificial, prometendo uma revolução na produtividade, do outro, os criptoativos, com a promessa de uma revolução monetária. Por um bom tempo, elas correram em paralelo, cada uma na sua pista. Mas parece que agora uma nova realidade econômica está colocando as duas em rota de colisão. Por anos, essas duas ideias superpoderosas coexistiram, cada uma com sua legião de fãs, digamos assim. A IA com aquele futuro de automação, de inteligência que a gente nem imagina, e a cripto com a ideia de um sistema financeiro mais aberto, mais descentralizado. O problema é que o cenário macroeconômico mudou. O capital, que antes parecia infinito, agora é um recurso escasso, super disputado. E é aí que a gente chega na pergunta central desta análise. Quando o dinheiro é finito, começa uma batalha feroz por recursos. Será que tem capital suficiente para bancar duas das maiores transformações da nossa geração, ao mesmo tempo? Bom, vamos mergulhar nisso e tentar entender. A tese principal aqui é que o boom da IA não é só mais um ciclo de inovação. Não, é um evento de escala macroeconômica, com uma fome e uma demanda gigantesca por investimento. E isso está criando uma espécie de força gravitacional que reorganiza todo o cenário de investimentos. A escala disso é simplesmente absurda. A gente está falando de uma projeção de gastos mundiais com IA na casa de 2,5 trilhões de dólares. É o tipo de número que compete com o PIB de muitos países e com pacotes de estímulo de governos inteiros. É muito dinheiro. E para ser ainda mais específico, olha só, as projeções indicam que só o CapEx, ou seja, o investimento em infraestrutura pesada, de Amazon, Alphabet, Microsoft e Meta, juntas deve chegar a 665 bilhões de dólares em 2026. Essa grana vai para data center, semicondutores, sistemas de energia, basicamente a fundação da nova economia. Isso nos leva a este conceito que é fundamental para entender tudo, o aperto quantitativo do setor privado. Pensa assim, se o aperto quantitativo dos bancos centrais tira dinheiro do sistema, a fome da IA por capital faz algo bem parecido. Ela suga a liquidez disponível no mercado, deixando menos oxigênio para outras classes de ativos, principalmente aqueles considerados mais arriscados. E esse gráfico aqui mostra essa disparidade de um jeito que não deixa dúvidas. O fluxo de capital para cripto, mesmo no ano que se espera ser muito bom, é mais de 5 vezes menor que o investimento projetado só em infraestrutura de IA pelas gigantes da tecnologia. Isso cria um novo e poderosíssimo centro de gravidade para o capital global. Tá, mas como essa drenagem acontece na prática? Bom, primeiro, a IA muda a equação de risco-retorno. Para um grande investidor, construir a infraestrutura da IA parece mais seguro, mais previsível. Segundo, o capital investido em IA fica preso por muito tempo. Um data center, por exemplo, leva uma década para se pagar. E terceiro, um ponto talvez mais sutil, é a drenagem de capital humano. A corrida pelos melhores engenheiros e pesquisadores tira os melhores cérebros do mundo blockchain, o que acaba enfraquecendo a inovação no setor. Agora vamos ver como essa drenagem de capital está impactando o Bitcoin especificamente. O efeito não é só financeiro, não. Está mudando a própria percepção do mercado sobre o que o Bitcoin realmente é e para que ele serve. Os dados aqui são muito reveladores. A correlação do Bitcoin com o índice de tecnologia Nasdaq é altíssima, 0,68. Enquanto isso, a correlação com o ouro, que seria o porto seguro tradicional, é baixíssima, só 0,12. O recado que o mercado está dando é claro. O Bitcoin está se comportando como uma ação de tecnologia de alto risco e não como o ouro digital. E essa citação resume a situação perfeitamente. Ao se tornar um ativo mais aceito, o Bitcoin também ficou vulnerável às mesmas marés que afetam a tecnologia. O ponto crucial é que agora ele está sujeito à mesmíssima drenagem de liquidez causada pelo seu maior concorrente por capital, a própria IA. Mas a história não é tão simples. Não é só uma competição direta. Surpreendentemente, a relação não é puramente predatória. Existem pontos de convergência, de sinergia, onde esses dois mundos estão começando a se encontrar. E, pasmem, até a se ajudar. A gente vê duas sinergias principais aparecendo. A primeira é na infraestrutura física. Mineradoras de Bitcoin já têm acesso à energia barata, soluções de refrigeração, e agora estão adaptando isso tudo para atender a demanda crescente de data centers de IA. A segunda é na própria tecnologia. Uma nova classe de tokens está surgindo para criar mercados descentralizados para recursos de IA, como o poder de processamento. A questão, no entanto, continua. Essa sinergia, por mais promissora que seja,
é suficiente para compensar a drenagem de capital gigantesca que acontece no nível macro? Então, olhando lá para frente, para o final da década, essa competição por capital nos leva a uma encruzilhada. A análise da fonte desenha 3 cenários principais para o futuro dessa relação tão complexa. O primeiro cenário é otimista. A construção massiva da infraestrutura de IA desacelera, o que libera uma montanha de capital. Esse dinheiro, já acostumado com teses de tecnologia de ponta, poderia naturalmente voltar para ativos como o Bitcoin, que estaria ali posicionado para se beneficiar. O segundo cenário é mais pessimista. A corrida da IA não é um ciclo temporário, mas um estado permanente. O capital continua sendo sugado indefinidamente, deixando o Bitcoin como um ativo de nicho, meio isolado, sem conseguir atrair os fundos necessários para um novo crescimento explosivo, basicamente vivendo à sombra de um titã. E o terceiro cenário é o evolutivo. Aqui, o Bitcoin não compete, ele se integra. Ele se torna a camada monetária, o sistema financeiro nativo para agentes de IA autônomos, para uma nova economia de máquinas. Seu valor não viria mais da especulação, mas da sua utilidade real nesse novo paradigma. E isso nos deixa com a pergunta final e poderosíssima da fonte. O Bitcoin foi projetado para sobreviver à indiferença de governos e bancos centrais, mas a sua capacidade de prosperar enquanto compete pelo mesmo capital com uma revolução tecnológica de proporções históricas, bom, isso ainda está para ser visto. É uma questão que vai definir o futuro não apenas de um ativo, mas de toda uma classe de tecnologia.